Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Bom, tô passando rapidinho aqui, só para fazer uma perguntinha para vocês. Vocês já questionaram a crença de vocês hoje? Vocês já se perguntaram, mas e se? E se isso que eu acredito não for uma verdade? E se isso que eu acredito, eu só acredito porque aprendi assim? E se isso que eu acredito, eu só acredito porque eu tenho medo? Ou e se isso que eu acredito, eu só acredito porque os meus pais acreditavam, os meus avós e os meus bisavós acreditavam, então eu também acredito, eu nasci acreditando nisso. Ou e se isso que eu acredito não é bem assim? Se essa história que me contaram e que eu penso que é uma história verdadeira, na verdade é uma manipulação. E se eu estou sendo enganada? E se? Vocês já se perguntaram hoje? Não? Pergunte-se. Olha, só por teste mesmo. Você não precisa deixar de crer no que você crê, mas você pode se perguntar. Não custa nada, não é verdade? Você pode se perguntar: e se eu estou crendo em uma coisa que me foi contada e que eu aprendi que é assim, mas não é assim? Você já pensou se você está a vida inteira acreditando em alguma coisa que não é bem assim? Hum, Difícil, né? Questionar, apesar de não doer, é muito difícil, porque te tira da sua zona de conforto, né? Te quebra por inteiro. Para você ter que reconstruir, dá trabalho. Não esqueça, né? Jesus disse que o caminho largo é o caminho fácil, que te leva para a perdição. Você não acha que tá fácil demais, não? Seguir o caminho que você está seguindo? Porque é fácil acreditar naquilo que te ensinaram, né? Alguém vem, diz para você: olha, é assim, você compra essa ideia, tá, beleza, então tá bom, é assim. Você não acha que isso é fácil demais, não? Porque, de acordo com Jesus, o caminho estreito, que é o caminho mais difícil, é este caminho que te conduz para a vida. E sabe como que você entra neste caminho? Se perguntando: e se eu estiver errada? E se isso que eu acredito não for bem assim? Porque aí você vai ter que pensar, vai ter que questionar, vai ter que correr atrás para estudar, para saber, para conhecer. E isso dá um trabalho. Desconstruir aquilo que te ensinaram uma vida inteira como única verdade que não pode ser questionada. Você já nunca parou para pensar que se alguém diz para você assim, olha, essa verdade não pode ser questionada. Você não desconfia, não? Porque se você tem um cérebro, né?
Você tem aí, hã, cognitivo, né, para pensar, para questionar, para perguntar, mas alguém vem e diz para você: "Olha, isso aqui é a verdade, e isso aqui não pode ser questionado, tá? Porque se você questionar, se você duvidar só um pouquinho, você vai queimar no inferno para sempre". Gente, sabe, se você colocar no Google como identificar boatos, como identificar fake news, né? Fake news. Como que a gente identifica uma mentira na internet? Coloca no Google, pesquisa aí, põe aí no Google para você descobrir como que a gente identifica um boato, né? E geralmente uma das coisas que vem atrelada ao boato é: isso daqui é uma verdade. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. E não tem a fonte, a origem científica ou sei lá, né, daquele argumento, daquele boato. Eles colocam um nome qualquer, um nome falso, né, sei lá, um PhD de Harvard, disse que é assim, assim, assim. Tá, mas quem é esse PhD? Cadê a biografia dele? Quais são os estudos dele? Onde que estão, né? Onde que ele faz as publicações dele? Não tem, porque é um boato. Mas muita gente cai nesse boato, porque o boato, ele tem um corpo, né, que parece verídico. Isso se chama verborragia. É muita, né, se coloca palavras difíceis, colocam, dados que parecem reais, né, misturam dados verdadeiros com dados mentirosos para fazer aquela salada e te entregar um boato onde você vai acreditar, porque você não questiona. Você não se pergunta: "Tá, mas e se isso daqui não for verdade?", né. "Bom, deixa eu pesquisar, será que é isso mesmo?". Olha, vou dar um exemplo para vocês, né, muito recente. Ontem, dia só para vocês não ficarem perdidos quando estiver assistindo esse vídeo, ontem foi dia 19 de outubro de 2025, tá. Então, ontem eu estava assistindo um vídeo onde a pessoa diz assim: "Ah, que Julia Roberts, se casou em 2002 e sumiu das telinhas, né, foi morar no Novo México, foi ter uma vidinha pacata, cuidar dos filhos, fazer comprinhas e sumiu das telonas". Eu achei aquilo meio assim, né. O que que eu fiz? Google. Onde está a Julia Roberts? O que que aconteceu com Julia Roberts depois de 2002? E tá lá. Não, ela não está morando, no Novo México, ela está morando em São Francisco, ela está em pleno vapor, está trabalhando, fez diversos filmes de 2002 para cá, inclusive agora em 2025 tem um filme dela, né. Boatos, a gente tem que criar um novo hábito enquanto nós estamos nas redes sociais, que é o hábito de pesquisar, de questionar. Isso é verdade ou não? E da mesma forma, a gente precisa criar o hábito de questionar as nossas crenças. Porque não é porque. Sabe o que mais me falam? eh, Me falam assim: você acha que uma religião que dividiu a história em antes e depois, e que está em praticamente quase todo o mundo, você acha que não é verdadeira? Eu vou te dizer, sim, eu acho. Sabe por quê? Tem uma frase que eu não me lembro de quem, eu não sei de quem que é essa frase,
mas que diz assim: quando muitas cabeças estão pensando iguais, é porque ninguém está pensando. Interessante, né? Porque se tá todo mundo pensando igual, acreditando igual, é porque não tem ninguém ali que está questionando, né? Então, e quando uma ideia é colocada, né, é inculcada de uma maneira manipuladora, opressora e que te coloca medo, ninguém vai questionar. E o medo, né? É, então lá atrás, quando as crenças começaram a ser impostas, né, as doutrinas e os dogmas começaram a ser impostos, eles precisavam arrumar um meio de fazer com que aquelas pessoas acreditassem naquilo, que não deserdassem dessa crença, né, para que o negócio funcionasse, né. Então o que que a gente vai fazer? Olha, qualquer pessoa que questionar, qualquer pessoa que falar diferente do que a gente fala, essa pessoa é um herege, nós vamos perseguir, a gente vai excluir da sociedade, a gente vai eh, exilar, né? Vamos matar essas pessoas, que aí fica de exemplo, né? Para ninguém mais fazer. Por que que vocês acham que lá no século 3 por aí, século 2 vai, os primeiros os primeiros cristãos, vocês sabem que eles eram, na sua grande maioria, composta por judeus. Vocês sabem disso, né? E ali depois de Paulo para frente, vai entrando os não judeus, né, que foram chamados de gentios, que são os não judeus. Mas a comunidade nazarena do caminho, daqueles que criam no Jesus de Nazaré, eles eram, na sua maior parte, composta por judeus. E eles estavam vivendo num império romano, né? Ah, eles estavam ali, quem dominava o povo ali eram os romanos. E os romanos, não, aliás, não só os romanos, mas alguns judeus também, como Paulo, enquanto Saulo, perseguia esses nazarenos, né, que foram mais tarde chamados de cristão de uma forma pejorativa, né? Mas os nazarenos foram perseguidos ali, porque aquela sociedade era uma sociedade pagã, né? Os romanos, né? Em Roma era uma sociedade pagã. E você se colocar ali como crendo em um Deus diferente daquilo que era da cultura romana, você logicamente seria perseguido, né? Então, essa minoria que questionava, né, a sociedade como Jesus, lembrem-se, Jesus questionou a própria religião judaica. Ele questionou, né? Ele chamou os líderes religiosos daquela época de hipócritas. Ele teve essa coragem de encarar esses líderes e os chamar de hipócritas. Então, quando Jesus ali tem os seus discípulos, né? E os seus discípulos
Eles são chamados de pequenos cristos, dos nazarenos que seguem o Nazareno, o Jesus de Nazaré. Esses discípulos, eles têm agora também autoridade para questionar líderes hipócritas, tá? E aí eu me pergunto, né, se você se diz cristão, cristã, se você diz que você segue a esse Jesus, onde que tá o teu senso crítico? Onde que está a sua ousadia de questionar os líderes? Você sabe por que não tem? Sabe por que hoje 99% dos cristãos no mundo todo praticamente não questionam a religião cristã? Porque, voltando lá atrás, no século I, no século II, a comunidade nazarena, que eu vou usar os termos separados, porque os primeiros cristãos, os cristãos do século I, tá? Eles eram os nazarenos, eles não eram cristãos ainda, né? Eles eram os nazarenos. Então, existe uma diferença entre a comunidade nazarena do primeiro século e a religião cristã do século III, IV, tá? Então, a partir do século III, por ali, quando Constantino entra na história, Constantino vê que essa comunidade dos nazarenos estava crescendo muito, alcançando muitas regiões, alcançando muitas pessoas. Opa, puxa vida, que legal, né? Sabe o que que eu vou fazer agora? Ó, como esta religião está crescendo muito, e eu sou líder desta nação romana, então, né, vamos matar dois coelhos com uma cajadada só. Eu vou me converter a esta nova religião que está chegando aí, que é uma religião diferente da religião pagã romana, e eu vou declarar que esta religião agora vai ser a religião oficial de Roma. Puxa vida, né? Olha agora como que Constantino tem mais cabeças para dominar, né? Agora ele pode liderar sobre mais pessoas. Se eu coloco esta religião, que até então era uma religião de oposição à minha religião, à minha crença, vou aderir a esta religião, vou me converter, né? Vou me converter a esta religião e vou declarar que esta vai ser a religião oficial do Império Romano. Pronto, tá tudo feito. E ali, quem questionar a religião oficial do Império Romano vai ser morto, vai ser exilado e por aí vai, né? A gente vê na história ali, eles já eram, os nazarenos já eram, a coisa parece que inverte, né? Os nazarenos eram perseguidos tanto pela religião judaica, porque os nazarenos se diferenciavam dessa religião judaica, né? Praticar, como eram judeus, a maioria, esses judeus, eles ainda praticavam as tradições judaicas e seguiam a Torá, mas também acreditavam que aquele Jesus que morreu naquela cruz, ele era o Cristo.
Eles acreditavam nisso. Então, tinha uma religião ali meio sincrética, né? Um judaísmo com uma crença nesse homem chamado Jesus e outros que não eram judeus, que, né, eram romanos, enfim, né, gregos, sei lá, de outras nações, que começavam a aderir a esta crença dos nazarenos, que começou ali a se unir. Então, religião judaica se opõe a esse grupo e religião romana também, os romanos, né, com seu paganismo, também se opõem a esse grupo. Então, esse grupo inicial do primeiro século ali, eles foram perseguidos dos dois lados. Quando Constantino decide ali que vai declarar que o cristianismo vai ser a religião oficial de Roma, então, todos aqueles que concordarem, ok, estão dentro. Todos aqueles que não concordarem com isso, então, serão hereges, massacrados, perseguidos, mortos, exilados e, né, excluídos da sociedade. E foi aí que começou, então, a imposição de uma religião pelo medo. Pelo medo. Quem questionar a autoridade de Roma, de Constantino, vai passar por poucas e boas. Então, o que Constantino faz, né? Agora a gente precisa oficializar isso aí. Quando a gente tem ali o primeiro concílio de Nicéia, né? Começa essa organização dessa igreja. No primeiro concílio, ali fica debatido, decidido a figura de Jesus. Quem é Jesus? Vamos decidir aqui que Jesus, ele é filho de Deus, né? Ele é Deus, ele é filho de Deus, ele é Deus, ele ressuscitou. Foi decidido ali. Né? E aí nós tivemos brigas teológicas, né, com alguns apologistas, alguns teólogos, o que a gente chama de pais da igreja, né? E começa ali o debate teológico, né? Nós temos ali debates de Jesus, ele é eterno, ele é Deus e ele é eterno junto com o Pai. E não, Jesus nasceu, Jesus foi criado, Jesus não é eterno, ele passa a ser eterno depois que ele, né? Debates teológicos, coisas que não estavam presentes até aquele momento na mente da primeira comunidade, na comunidade do primeiro século ali, né? Então, enfim, eu vou parar por aqui, porque a história já começa a se prolongar muito, mas eu posso trazer depois para vocês, né? Um pouquinho mais. Então, ali, quando essa religião é imposta e que começa ali a estabelecer doutrinas para esta religião criada ali por Constantino, porque no primeiro século os nazarenos, eles não viviam baseados em doutrinas, em regras, isso e aquilo. Eles simplesmente se reuniam em casas, né? Compartilhavam uma refeição juntos e ali eles cantavam, eles estudavam os escritos que eles tinham naquele momento, porque não existia uma Bíblia como você conhece hoje nas mãos dos nazarenos, né? Então eles liam o que eles tinham. Vocês sabiam que eles liam o livro de Enoque? Pois é, mas isso é uma outra história. Enfim, e aí eles debatiam o seguinte: como que a gente pode ser igual a Jesus? Olha, Jesus curou, Jesus cuidou, Jesus amou, Jesus repartiu. Como que nós podemos ser como Cristo? Esse era o debate da comunidade naquele momento, no primeiro século, né? Então,
como que eu posso me assemelhar a esse Cristo? Como que eu posso ser igual a ele? Né? Vamos cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, vamos atender os necessitados. E dentro desse debate, o que que aconteceu com aquela comunidade? Já entendemos. Vamos vender os nossos bens, todo mundo vende, nós vamos repartir entre todos nós para que não falte para um e nem sobre para outro. Nós vamos ter tudo em comum. Gente, essa era a comunidade do século I. E ali, quando então Constantino começa a colocar regrinhas, né? Doutrinas e doutrinas e dogmas e dogmas e doutrinas e dogmas. Quem não concordasse seria considerado herege. Vocês lembram de Ário? Né? Ário foi considerado um herege. Eu me lembro desse debate, né? E se você parar para pensar direitinho, questionar, é bonitinho mesmo. Se você estudar um pouquinho o pensamento diário, você vai se surpreender. E hoje, qual é o debate hoje? Como ficou estabelecido essa questão? Ário foi exilado. Ele foi considerado herege. Você sabe por quê? Não porque ele não tivesse razão ou porque a doutrina dele não fizesse sentido. Não foi por isso. Foi porque a maioria votou para que outra doutrina fosse considerada a doutrina correta. Então, se esse grupo maior decidiu que vai ser assim, estes que não concordam são nossos opositores, então eles são hereges. Vocês percebem alguma semelhança com coisas que acontecem no nosso mundo hoje? Pensa aí. Então, a minha pergunta para vocês é: você está questionando as suas crenças? Você sabe de onde vem a sua crença? Qual é a origem dela? Como ela foi formada? Por que você acredita nas coisas que você acredita? Por quê? E isso que eu falei para vocês aqui, gente, isso aqui é só um grãozinho de areia dentro da história aí da religião. É um grão de areia. Tem muito mais sujeira, para deixar bem claro, né? Então questiona. É o meu maior desejo para vocês, que vocês se perguntem: será que isso aqui que eu tô acreditando é isso mesmo? Tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com